Olá, boa tarde a todos. Bom domingo aos nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, aos que sempre estão conosco aqui nas tardes de domingo. Domingo passado nós não tivemos live, mas hoje tenho certeza que conseguiremos compensar a falta da live de domingo passado. Hoje teremos um bate-papo super interessante com um médico neuropediatra e com certeza vamos ter muitas informações muito interessantes e muito esclarecedoras para quem estiver aqui conosco. Antes de nós começarmos, como sempre, eu faço sempre aquele lembrete para que você acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse o nosso Instagram, a nossa página aqui no Facebook, para que você fique sabendo sempre das nossas novidades. Aos domingos, nós estamos sempre por aqui, com um assunto que temos certeza é esclarecedor, é interessante, e se não tiver utilidade para você, com certeza tem para alguém que você conhece. Então, compartilhem, divulguem e nos ajudem a fazer esse trabalho tão bonito que nós temos feito de mostrar aquilo que nós mais gostamos de fazer, né? Sermos terapeutas. Pois bem, o assunto de hoje é bem rico em muitas diversidades, no sentido de curiosidades e no sentido também, principalmente, de esclarecimentos. A live de hoje, ela foi inclusive originada num bate-papo que nós tivemos aqui com alguns pais. Nós estávamos falando de outro assunto e surgiu a questão da medicação. Uma mãe de um dos nossos pacientes acabou relatando aqui ao vivo que ela estava percebendo tanta melhora no filho, mesmo nos atendimentos online que nós vínhamos realizando, que ela resolveu suspender por conta própria a medicação que ele sempre tomou. E que, diante do diagnóstico que ele tem, sempre ajudou muito, inclusive no processo e na evolução terapêutica dele. A partir daquele relato, nós da equipe da URF ficamos bastante atentos e surgiu essa ideia de nós falarmos, né, termos um convidado, inclusive alguém que tenha competência, que seja autoridade em falar sobre todos esses mitos que nós percebemos e tabus, e às vezes até mesmo preconceitos e receios que existem, muito justificáveis, né? Afinal de contas, qual o pai que quer ver o seu filho sofrendo ou com algum tipo de comportamento diferenciado? Então, quando se trata de algum comportamento em que é preciso um tipo de investigação, principalmente médica, e a partir dessa investigação se percebe a necessidade de uma medicação, a gente percebe enquanto terapeuta, se nós temos a oportunidade de acompanhar essa criança, essa família e esses pais, nós notamos que há um grande receio a respeito dos efeitos colaterais, de como isso deve ser administrado, se vai causar algum tipo de dependência. Nós ouvimos os mais variados relatos e comentários dos pais, e por isso, hoje, nós vamos ter essa oportunidade riquíssima, ímpar, de conversar com um profissional, um médico, neuropediatra, que vai poder nos esclarecer. Então, quem está aí conosco, não perca essa oportunidade. Faça suas perguntas, tire as suas dúvidas, aproveite esse momento. Eu espero que seja tão rico para todos, como com certeza vai ser muito rico para nós. Deixa eu ver aqui quem é que já está conosco para nós darmos aí um boa tarde. Boa tarde, doutora Carla Guedes, a psicóloga da nossa equipe, doutora Thaís Davico, que é a psicopedagoga também da URF. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Gerson Santos, sempre conosco dando um apoio. Senhora Ana Lúcia Dyer. E vai aparecendo mais gente por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu apresentar, então, o nosso convidado. Deixa eu falar um pouquinho sobre as formações do Dr. Rafael. Karine, que saudades! Karine, fonoaudióloga, seja muito bem-vinda. Doutora Luciana Lameirão, que prazer! Hoje essa live está aqui brilhantíssima, com todos os convidados que estão nos acompanhando. Muito bom. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Aproveita e troca bastante aqui conosco, viu? Vai ser de grande valia para os pais responsáveis que vão estar nos ouvindo. Pessoal, Dr. Rafael Engel é médico formado pela Faculdade de Medicina da UFRJ, fez residência em pediatria no Hospital Federal de Bom Sucesso e em neurologia pediátrica pelo Hospital Federal de Servidores do Estado do Rio de Janeiro, onde, inclusive, desde 2014, ele exerce o cargo de neuropediatra. É pós-graduado em neurociências e também em homeopatia
E junto com a sua esposa, doutora Luísa, psicóloga, eles formam os Angels, um trabalho voltado principalmente para os transtornos do neurodesenvolvimento, sobretudo o transtorno do espectro autista. Então vejam quanta oportunidade nós vamos ter aqui de trocar. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael Angel. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Antes de mais nada, eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui falando conosco, em estar, né, se disponibilizando a esclarecer, né, tendo em vista que na sua prática, com certeza, o senhor deve compartilhar aí um pouco dessa nossa atualidade, né, disso que a gente comentou aqui. Esse receio que os pais têm, essa dificuldade, às vezes, de entender a medicação, em que ela vai atuar, não é? Qual é o proveito, qual vai ser a evolução, porque fala-se em medicamento. De tarja preta, inclusive, fica todo mundo assustado. Então, eu acredito que vai ser muito rico para nós aqui essa troca. Eu quero começar, doutor Rafael, fazendo uma pergunta na sua prática clínica, né? Que eu acho que é muito interessante a gente pontuar que hoje, na nossa prática terapêutica, a gente consegue receber muitos pacientes que já vêm encaminhados da neurologia, né, da neurologia pediátrica, da psiquiatria também, a gente até vai ter oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre essa diferença, né, da atuação de uma área e da outra área também. Mas a gente também tem uma realidade muito grande, um número muito considerável de pacientes que vêm primeiro para a terapia, e aí nós percebemos essa necessidade de indicação, né? Nós, enquanto terapeutas, observamos. Eu queria que, enquanto médico, enquanto uma autoridade, né, nesse ramo, o senhor dissesse para nós assim, que olhar os pais devem ter, né, no dia a dia, que sinais, né, que comportamentos são sugestivos para que a criança passe por uma avaliação neuropediátrica. Diz para nós. Bom, olá a todos, boa tarde. Um prazer estar aqui participando, vamos conversar bastante. Bom, muitos pais não têm assim, já uma experiência sobre criança, sobre desenvolvimento infantil, enfim, é o primeiro filho, não tem outros parentes com crianças pequenas, enfim. Então, ali realmente inexperientes e começando aquilo, né? A primeira referência para se entender direitinho se está tudo caminhando adequadamente dentro do esperado é o pediatra, né? Já desde ali da sala de parto, sempre tem um pediatra presente para receber já a criança, na maternidade e após a alta da maternidade, durante principalmente o primeiro ano de vida, né? Um acompanhamento infantil, que a gente chama de puericultura, que é justamente uma avaliação, um acompanhamento de um especialista, que é o pediatra, para ver se a criança está evoluindo dentro do que se espera em todos os sentidos, né? Nos seus ganhos ponderostaturais, ou seja, tamanho, peso, né? Se ela está se desenvolvendo do ponto de vista neurológico, né? Se a linguagem dela também está se desenvolvendo adequadamente, né? A produção dos sons e tudo mais. Enfim, então, o pediatra a gente entende que é essa primeira pessoa aí em quem os pais podem se apoiar para tentar entender se o desenvolvimento está sendo bem feito, caminhando dentro do esperado ou não. O próprio cartão de vacina, hoje em dia, né, ele é muito bem elaborado, infelizmente ele é mal utilizado, né? Verdade. As pessoas mal usam ele para registrar as vacinas, quer dizer, tem tanta informação interessante no cartão, ele hoje traz assim um conteúdo muito rico, justamente para que pais e outros que tenham acesso ao cartão, né, outros profissionais até da área da educação, enfim, possam ter ali uma referência quanto a esse desenvolvimento, quanto a esse acompanhamento, né? É importante também que os pediatras que acompanham façam os registros adequados no cartão, né? Você pode ter o seu gráfico no seu consultório, que você acha melhor de utilizar, junto do prontuário eletrônico, você registra lá, mas é importante a gente saber que o cartão de vacina é o documento da criança e que vai acompanhar a criança onde ela for, né? Deve estar junto com a criança sempre, em qualquer lugar que ela vai, né? E ali nós vamos poder checar todas essas informações quanto ao desenvolvimento da criança nesse primeiro momento, né? Então, outra referência importante na infância ainda, já na idade pré-escolar, são os professores,
né, onde a criança já vai ser inserida também, muitas vezes, precocemente, mas são também pessoas que estão acostumadas a ver crianças de várias idades, então podem também, nesse conjunto de observações, perceber variações desse desenvolvimento, né, e saber se o seu filho está tendo alguma coisa fora do esperado ali ou não, se ele está caminhando dentro do que se espera, principalmente em comparação com essas outras crianças da mesma idade. O fato de estar diferente dessas crianças não quer necessariamente dizer que tem um problema, né? Mas chama atenção, uma vez que a maioria está caminhando num sentido e uma ou outra criança estão indo num outro sentido, é importante que a gente avalie e veja se há realmente alguma alteração nisso ou não, né? Não vejo problema algum de os pais procurarem diretamente alguns profissionais, né, por exemplo, entendendo que há algum problema no desenvolvimento da linguagem da criança, procurarem uma avaliação com a fono diretamente. Muito pelo contrário, né? Em se falando de desenvolvimento infantil, a única coisa que a gente não pode fazer é ficar esperando, né? Porque quando aparece o problema, a gente já está atrasado. Então, assim, a gente queria ter visto antes que ia ter esse problema para não deixar atrasar. Então, não tem que ficar esperando mais, né? É importante a gente procurar a avaliação, seja do pediatra, como eu falei, seja já diretamente de algum profissional ou até de um outro especialista como nós, neuropediatra. Muito bom pontuado, doutor Rafael. A gente nota, temos um número considerável de crianças que vêm indicadas pelas observações escolares. Isso é muito comum. Nós também temos um quantitativo considerável de crianças que chegam até nós indicadas pelo pediatra, mas muitas vezes num tempo tardio. Assim, é relato dos pais na anamnese que o pediatra já vem sinalizando, já vem indicando, mas eles resolveram esperar um pouco mais, porque sempre ouviram que a criança, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. E o senhor pontuou uma coisa super importante, que nós fizemos questão de destacar muito quando falamos aqui, até com a própria doutora Luciana, a live que nós fizemos sobre as alterações de fala, que não se pode esperar, né? O mais rápido possível é necessário, pelo menos, fazer uma avaliação, né? Porque pode-se perder aí um tempo, né? Muito interessante no sentido de desenvolvimento, né? Neurológico da criança, enfim, aproveitar aí um tempo mesmo onde a terapia possa ajudar, mesmo que seja no sentido de orientar, como estimular. Porque é muito interessante também, e muito bem pontuado pelo senhor, assim, como que o cartão de vacina tem muitas informações realmente simples, de uma fácil leitura, de um fácil entendimento, mas de fato ele é super utilizado, a gente observa isso no dia a dia, e como que ele faz menção, né, que essas indicações sejam feitas, essa procura por essas avaliações sejam feitas o quanto antes também, e como que falta ainda esse conhecimento, né, para os pais. Super bem pontuado pelo senhor aqui. Acreditar no pediatra, procurar o quanto antes e também acreditar na escola, que é quem, né, a nossa realidade agora atual não é essa, entre aspas, né, porque as escolas têm feito o máximo para continuar acompanhando as crianças. Mas quando nós estávamos antes desse período de isolamento, a escola é quem acaba, às vezes, convivendo até a maior parte do tempo com a criança, mais do que os pais, que têm a necessidade de trabalhar, não é verdade? Então, a gente observa que essa é uma realidade mesmo. Sim. Então, doutor, aí vamos aproveitar, falando sobre essa necessidade de uma avaliação, explica para nós se existe diferença entre a avaliação feita por um neurologista ou por um psiquiatra, ou se existem semelhanças, explica para nós essa diferença. Ir a um neurologista ou ir a um psiquiatra? Existem diferenças, né? Mais uma vez, assim, para começar, se você não sabe para onde você vai, o ideal é que você procure o generalista, né? Em se tratando de uma criança, o pediatra, se for já adulto, o clínico geral. Então, a gente espera que esse médico seja capaz de justamente avaliar algumas situações e é possível até que ele fique na dúvida, não saiba também qual dos dois deve atuar, que se vá aos dois, né? Mas que não se deixe de ir para uma avaliação específica. Em se tratando de criança, como a gente tem um período de desenvolvimento infantil e a gente tem alguns transtornos desse período de desenvolvimento, né? São os transtornos do neurodesenvolvimento, existe aí uma interface comum de nós, neuropediatras, e dos psiquiatras infantis.
Então, são alterações do neurodesenvolvimento, mas a manifestação dos sintomas, na maior parte das vezes, é comportamental, né? E quando a gente fala mais de comportamento, geralmente a gente está tratando mais da área da psiquiatria, né? Das questões que a psiquiatria aborda, né? A psiquiatria é toda uma linguagem diferente, é um modo diferente de abordar o paciente, assim como a pediatria, uma linguagem totalmente diferente da clínica médica, a maneira da gente entender a criança é totalmente diferente, né? É um ser que está em desenvolvimento, ele muda o tempo inteiro, ele está em constante mudança. Então, a gente precisa entender um normal dentro de mudanças, né? Diferente da clínica médica, onde você já recebe um ser já estruturado, formado, né? E a partir dali, onde você sabe mais ou menos o que deveria ser o normal, você começa a ver algumas alterações. Então, são linguagens diferentes, né? Então, assim, a grosso modo, a neurologia, ela trata mais das questões orgânicas, diretamente ligadas ao sistema nervoso, né? Lembrando que ficar nervoso não tem nada a ver com o sistema nervoso, né? Isso no início, quando a medicina ainda começava a caminhar, você estava separando a filosofia até, a gente ainda não tinha muito entendimento sobre como funcionava o corpo humano, então os termos surgiram no mesmo momento e por isso há essa confusão, né? Mas hoje a gente sabe que são coisas distintas, né? Então o sistema nervoso tem a ver com a nossa interação com o meio, a maneira como a gente percebe o nosso meio externo, o nosso meio interno, né? A maneira como a gente consegue responder ao meio, né? Então o comportamento que a gente apresenta, motor ou a nossa linguagem, tudo isso passa pelo sistema nervoso, né? Depende aí do funcionamento adequado do sistema nervoso para funcionar. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos atuam numa outra área, né? Que desde que Freud desvendou aí esses mistérios e postulou todo a sua tese sobre a psique humana, né? E vem sendo estudado pela área da psicologia, da psiquiatria, né? A psiquiatria do ponto de vista médico, a psicologia já do ponto de vista mais terapêutico, como intervenção já, né? Então, a diferença principal é essa. A psiquiatria ela atua mais naquelas questões que são comportamentais, né? A gente tem uma alteração, por exemplo, do nosso humor, a gente está deprimido, a gente tem uma alteração da nossa alimentação, transtornos de alimentação, a gente não consegue se alimentar, a gente come e vomita depois que se alimenta. Então, são transtornos que, de um modo geral, não têm assim, marcadores biológicos, né? Não depende de um exame de sangue para você dizer se tem ou se não tem o problema, depende de uma avaliação clínica geral, que às vezes envolve também a percepção dos outros terapeutas, né? Não só do médico. E na neurologia, não, a gente está atuando mais diretamente no organismo. Então, quadros, por exemplo, de epilepsia, você tem uma alteração do funcionamento cerebral e essas descargas elétricas ali desorganizadas causam crises de diversos tipos diferentes, né? Agora, em se tratando especificamente da criança, como eu falei, volto a reforçar, existe um período do desenvolvimento infantil onde a gente acaba tendo uma mistura dessas duas áreas, né? Uma diferença que ainda existe em termos de formação é que, de um modo geral, assim, a neurologia pediátrica ela pode vir, como no meu caso, como uma extensão da pediatria, né? Então, a minha formação básica é de pediatria e eu tenho uma área de atuação especializada em neuropediatria. Diferente da psiquiatria, que a gente não tem um pediatra que faça simplesmente uma especialização em psiquiatria infantil. É uma linguagem bem diferente, então você precisa fazer uma formação específica em psiquiatria, né? E depois, se você quiser atuar com criança, ter uma subespecialização dentro da psiquiatria em psiquiatria infantil. Então, não necessariamente o psiquiatra infantil tem formação em pediatria, né? Já o neurologista pediátrico, de um modo geral, ele tem agora, mais recentemente, uma formação em pediatria. Alguns mais antigos não tinham também essa formação tão direta, mas já tem alguns anos em que você precisa partir da pediatria para ir para a neurologia pediátrica, né? Muda um pouquinho a sua visão, né? Sobre a criança que você vai atender, de um modo geral.
Muito bem explicado, doutor Rafael. Ficou muito claro para nós entendermos. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui só abrir um parágrafo para dar boa tarde para algumas pessoas que chegaram um pouquinho depois. A senhora Sebastiana de Azevedo está sempre acompanhando aqui conosco, já foi cliente da clínica. A senhora Andréia Augusto. E a senhora Sueli Lisboa. A doutora Luciana fez uma observação aqui. Ela escreveu assim, ó. É muito comum... Opa! É muito comum ainda hoje que as pessoas queiram esperar o tempo da criança. Lógico que cada um tem o seu tempo, sim, e o normal é uma faixa, mas quando o profissional pontua, vale a pena investigar sempre. Também ela quer assinalar o outro lado, a mãe, que sempre acha que tem algo errado com o filho. Pontua isso para o seu pediatra, e se o mesmo. Peraí, me perdi. Pontua isso para o seu pediatra. E se o mesmo não valorizar a queixa da mãe, aí ela colocou aqui reticências, né? Há casos e casos. Mas o que ela aprendeu nesses anos de prática é que os pais conhecem seus filhos verdadeiramente. Então, o relato de um pai deve sempre ser levado em consideração. Bem pontuado, né, doutor Rafael? Sem dúvida nenhuma, né? Essa medicina não é uma ciência exata, então, assim, por mais que a gente procure basear a nossa atuação em critérios bem estabelecidos, né, em avaliações e tudo mais, assim, em último caso, sempre funciona essa questão do sentimento em si, né? Então, a mãe que já veio com você, falou uma vez, você viu, não tinha nada demais, explicou, uma segunda, uma terceira vez, assim, tem alguém assoprando no ouvido dessa mãe aí, nem que seja o anjo da criança, seja lá como for, querer entender, Com mas certeza. assim, essas coisas acontecem, a gente precisa levar em conta. E a gente avaliar, como eu falei, né, não quer dizer que a gente está determinando que a criança tem um problema. E pedir para a fono ver não quer dizer, não vai precisar fazer um acompanhamento com a fono, nunca mais vai ter alta da fono, não é isso. A gente está pedindo para a fono avaliar, se a especialista avaliar, parte da linguagem, achar que está tudo certo, tá dentro do momento correto, fez todas as testagens lá que ela achou necessária na criança, e entendeu que está tudo caminhando bem, que não há necessidade de nenhuma intervenção no momento, ou mesmo se tenha feito uma intervenção, mas um mês depois resolveu esse problema, acabou, tem a alta, pronto, vida que segue. Então, a gente avaliar não é problema nenhum. Como eu falei, mas volto a afirmar, a gente esperar, na maior parte das vezes, é que é o problema. É verdade. A gente lá na clínica costuma usar muito a expressão de vamos errar pelo excesso, né? Não custa, né, fazer uma avaliação. Vai custar aquele tempo, mas é um tempo bem pequeno Sim, e que o bônus disso vai ser muito positivo, né? sim. Tem a senhora Cláudia, ela está relatando aqui que ela teve essa experiência de relatar um problema que ela percebia no filho e não Uhum. houve crédito por parte do médico e logo depois ela conseguiu ter um diagnóstico fechado de síndrome de West. Então tinha algo realmente a ser investigado, né? É, Muito bem. Doutor Rafael, continuando. Na sua prática, então, né, diante aí da possibilidade da recepção dessas crianças, que diagnósticos ou que comportamentos o levam a pensar em sugerir uma medicação para as crianças, já que a medicação é o foco do nosso assunto hoje, né? sim. Então, a medicação é uma forma de intervenção, né? Não é a única e diversas. Cada transtorno em si, cada alteração, cada doença, cada patologia tem uma base específica para acontecer e uma intervenção que vai servir mais a curto prazo, ou a longo prazo, ou esse conjunto em si, né? Então, assim, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é mais a nossa área de atuação, a gente, dependendo do transtorno em si, a gente sabe que a gama de intervenções vai variar bastante. Em algumas, até o que a gente menos tem é medicação para fazer. Né? Como, por exemplo, no caso do autismo, que é o que a gente acompanha mais. Né? Então, do Uhum. ponto de vista farmacológico, a gente tem muito pouca coisa para ajudar efetivamente no quadro como um todo. A gente atua em alguns momentos, algumas situações, alguns sintomas específicos, né? Mas as outras intervenções, as intervenções terapêuticas, né, que são as intervenções psicológicas, as outras intervenções específicas de TO, de fono, intervenções que utilizam animais como ecoterapia e outras formas, tem com golfinhos e tudo mais.
enfim, as outras intervenções chamadas de biomédicas, que nem todas têm estudos científicos que comprovem adequadamente, né? Algumas não trazem muito risco à saúde, então, de um modo geral, fica opção do indivíduo fazer ou não, como algumas que intervenções energéticas, por exemplo, né? Tai Chi Chuan, Yoga, que entra no rol das intervenções, não existem assim, é até difícil você conseguir elaborar um estudo científico que comprove a eficácia em si, mas que não traz nenhum prejuízo. Existem algumas intervenções que são extremamente perigosas, arriscadas e que podem realmente trazer grandes riscos à saúde. Nesse caso, não havendo comprovação científica, não se recomenda que faça o uso, né? Então, assim, intervenções nós temos de diversos tipos diferentes. Uma delas são as intervenções medicamentosas. Alguns casos são extremamente benéficas, né? Então, por exemplo, no caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente sabe que a curto prazo a medicação é o mais eficaz do que qualquer outra intervenção. Mas a curto prazo. Não quer dizer que seja só isso que a gente tem para fazer, né? Mas, como normalmente a gente está trabalhando com uma fase de desenvolvimento, não dá para a gente esperar muita coisa acontecer, porque tem um monte de coisa acontecendo na vida da criança e o transtorno em si está sendo extremamente prejudicial para ela. Então, a gente precisa tentar não perder esse tempo, né? Então, a gente precisa lançar mão de diversas estratégias para conseguir que a criança se resolva sem, nesse período em que a gente está tentando resolver um problema, ela adquira outros problemas, né? E o que a gente vê muito ainda na literatura é isso, né? Que a falha no tratamento, a demora em se tratar, acaba sendo muito mais prejudicial para a criança do que o próprio tratamento medicamentoso e todos os riscos que ele tem, né? É claro que a gente não precisa fazer isso de uma maneira bem estruturada, né? Então, o exame em si, a anamnese toda, a história que a gente colhe com o paciente, né? A percepção da escola em cima do caso, a percepção dos familiares, percepção de outros terapeutas, todos os dados que a gente procura reunir em cima para poder fechar adequadamente um diagnóstico, diferenciar um do outro, né? E aí, com isso, sim, estruturar qual que seria a melhor forma de tratamento, isso é importantíssimo, né? E isso a gente não faz sozinho, a gente precisa, pelo menos, em se tratando de criança, de algum responsável que possa contar para a gente como que foi a vida dessa criança desde a gestação dela até agora, o que se percebe nessa criança. Então, mais uma vez, como eu falei, a percepção de todos os outros ambientes onde essa criança está. Então, a reunião de todos esses dados é que vai ajudar a gente a chegar a um diagnóstico mais preciso. E aí, em se tendo um diagnóstico, poder se estruturar qual que seria a intervenção terapêutica mais adequada, em conjunto com quem vai fazer isso, né? Não adianta eu achar que o melhor disso é uma coisa que a família não vai ter como fazer, né? Não vai ter por diversos motivos, não vai ter financeiramente, não vai ter porque não vai ter tempo para fazer o que eu estou querendo que se faça, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa tentar acertar, adaptar. Então, a gente vai ter, talvez, um ideal de tratamento para a criança, que pode envolver ou não medicação, mas a gente vai ter que adaptar esse ideal para o nosso real, né? Porque a gente vai conseguir realmente fazer, né? E junto com a família, não só elaborar esse plano de tratamento, mas também acompanhar como está sendo o resultado disso, né? Então, a gente não é simplesmente passar a medicação, pronto, resolveu, vamos para o próximo. Não é isso, né? Quando a gente decide por fazer a medicação, a gente acompanha, a gente vê como que foi a resposta, se está dentro do que a gente estava esperando ou não, se tem os efeitos colaterais, se não tem, se esses efeitos são suportáveis ou não são, se é um efeito que realmente faz com que a gente precise suspender essa medicação. Então, tudo isso a gente precisa já conversar. Até dentro da pediatria mais simples, às vezes a pediatra passa uma reposição de sulfato ferroso e precisa, olha, se der muita dor na barriga, se der diarreia, a gente vai precisar mudar um pouquinho a estratégia. O ideal é que tome em jejum, mas se estiver dando muito desconforto, vamos fazer junto com a alimentação. Mesmo que a gente perca um pouco do remédio, pelo menos a gente consegue fazer com que ele seja tolerável. Então, até coisas mais simples assim, polivitamínicos que sejam, enfim, não precisa nem ser um remédio tarjado, controlado, mas qualquer outra coisa a gente precisa ter essa resposta, né, da família. Como é que foi que respondeu? Funcionou? Não funcionou?
E algumas vezes até o uso da medicação serve como critério diagnóstico, né? Dependendo da situação, o remédio ele é tão associado ao problema que se melhora realmente confirma para a gente que foi o diagnóstico, né? Por exemplo, avaliar refluxo em criança é extremamente complicado, né? O exame padrão ouro é dificílimo, você ficar 24 horas com uma sonda enfiada pelo nariz dentro do seu esôfago, não tem como você fazer isso em criança, né? É muito complicado. Às vezes é muito mais fácil você lançar a mão de uma medicação anti-refluxo e ver que ela melhorou e pronto, resolveu. Se não resolveu, é claro, aí você vai ter que dar continuidade. Por isso que você precisa ter esse retorno, ter essa resposta e acompanhar junto com os pais, né? No caso do TDAH, a mesma coisa, né? A gente precisa ter um acordo ali, dependendo se for um adolescente até, a gente já precisa conversar com o próprio adolescente, se ele vai conseguir engolir comprimido ou não, vai ter que ser líquido, se ele vai ter que tomar um remédio na escola ou não, que horário que a gente vai fazer. Quer dizer, tudo isso a gente precisa reunir, conversar, saber se a escola vai poder participar nesse processo, então, não deixar, a criança vai levar o remédio dela e vai tomar sozinha. Não, a gente precisa conversar com a escola, e a escola saber, olha, ele tem que tomar esse remédio tal horário, será que tem como a gente participar junto disso daí? Pode, não pode, enfim. Preciso desse conjunto todo, né? Uma vez que a gente resolve fazer a intervenção, seja ela qual for, né, do ponto de vista medicamentoso, principalmente, a gente tem que ter um retorno, acompanhar e, eventualmente, pedir alguns exames para ver se não tem efeitos colaterais, se está funcionando direitinho, se não está trazendo nenhum prejuízo maior do que o benefício que a gente espera que aquele remédio tenha, né? É claro que a gente entende, assim, as pessoas acham que a gente, depois que vira médico alopata, né, que a gente deixa de ser humano e pensar que, claro, que a gente quer que tudo, quanto mais natural, melhor, né? Se a gente precisasse não fazer nada, seria ótimo, mas para algumas situações a gente sabe que a gente tem. E a gente tem algumas intervenções que não são só prejudiciais, tem benefícios evidentes, né? Então, aí, a ciência está aí trazendo para a gente cada vez mais esclarecimento sobre isso tudo. Não tem por que a gente não lançar mão desses conhecimentos. Agora, isso tem que ser feito, é claro, de uma maneira o mais correta possível e com uma via de mão dupla, né? A gente para a criança e para a família, e às vezes até para a escola e outros profissionais, e de vocês para a gente também, né? Muito bem pontuado, doutor Rafael. Assim, acho que de tudo que o senhor falou, o mais importante foi colocar a medicação, né, nesse lugar, que na verdade ela faz parte de um complexo, né, de muitas informações e de muitas outras atuações, de muitas outras condutas médicas, terapêuticas, e na verdade a medicação ela está ali, ela é um desses itens, né? Porque a gente nota, e aí eu quero que as minhas colegas que estão nos ouvindo até me corrijam se eu estiver errada, a gente nota uma certa angústia dos pais e uma ansiedade, como muito comum em qualquer ser humano, né? Temos um problema, como resolvemos? Qual é a forma mais rápida de se resolver isso, né? Então, é nesse link de ansiedade, de expectativa e até dessa falta de paciência de uma conduta que, na verdade, visando o tratamento ideal, mas que vai precisar desses ajustes até por conta do que vai ser possível, de fato, realizar, né? Eles ficam angustiados em querer esse resultado imediato e a medicação, ela passa, a gente culturalmente tem essa informação, né? A medicação, ela pode ser utilizada. É um caso que cabe, e aí, mas quais vão ser os efeitos colaterais? Que benefícios isso vai me trazer? Então, não basta só... Eu, como fonoaudióloga que trato de voz, ouço frequentemente ainda hoje, assim, mas não tem um medicamento que você possa me passar? E aí eu digo assim, não, primeiro porque eu não posso receitar nenhum medicamento, e segundo que porque a sua voz está precisando de uma mudança de comportamento. Não é um medicamento, né, que vai provocar essa mudança e o resgate da sua voz. Então, só para ilustrar essa necessidade que a gente, enquanto ser humano, tem, e imagina, né, esse ser humano no lugar de um pai, de uma mãe, de um responsável, de uma criança. Então, muito bem colocado, que todos que estejam nos ouvindo, né, fiquem bem cientes de que a medicação, na verdade, ela faz parte de um conjunto que é complexo, porque é preciso que todos sejam ouvidos, é preciso que todos dessa equipe, médicos, terapeutas, escola, pais, e até muitos daqueles outros que convivem também com a criança, o professor de natação, se essa criança faz, né, natação 3 vezes na semana, tem um horário ali considerável de alguém com quem ela se relaciona e que alguns comportamentos podem surgir ali também. Enfim, né? É um ser multi
que precisa ser olhado com cuidado, com critério, e é preciso ter muita paciência, né? Os Uhum. pais, no sentido de é uma paciência que precisa vir junto com abertura, né? Para Uhum. ouvir esses profissionais, ao médico, aos terapeutas e juntos todos fazerem então tomarem as decisões mais assertivas, né? Para o tratamento dessa criança. Muito bem colocado, assim, a medicação nesse contexto que é muito mais amplo do que parece. Doutor Uhum. Rafael, está chovendo pergunta aqui. Vamos lá. Vamos ver. Teve aqui o senhor Bruno, ele até fez uma pontuação assim, eu não sei quem é o responsável da live, mas eu queria esclarecer uma dúvida. Eu tenho 25 anos e quando eu completei 20 anos de idade, eu percebi que estava perdendo o interesse em algumas atividades. Meu humor caiu drasticamente e nesses últimos anos tenho me percebido muito ansioso. Inclusive apareceram manchas no meu rosto. O que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo com o senhor Bruno, senhor Rafael? Bom, você não tem muito como a gente falar, assim. É, é normal que aconteçam assim, alterações nas nossas emoções em si e que isso possa se refletir no nosso corpo de alguma maneira, né? A gente pode apresentar um problema de pele associado, pode apresentar, por exemplo, queda de cabelo, ou às vezes até chama mais atenção e o motivo que acaba te levando para uma avaliação médica é alguma outra coisa e que, no fundo, o médico acaba chegando à conclusão de que o problema não é ali o que o físico está demonstrando, mas que está além disso, né? Então, nesse sentido, a gente vai precisar do especialista para poder intervir junto também, né? A homeopatia ela tem uma visão já um pouco integrada nesse sentido, né? Ela já percebe que todas as manifestações, elas em princípio fazem parte do conjunto do ser humano, e é nesse sentido que ela procura atuar. A alopatia não, a alopatia ela foca mais no sintoma em si e trata o sintoma especificamente. Mas se a gente não entender o que está causando aquele sintoma, se a gente não for na raiz do problema, ele vai voltar ou a gente não vai conseguir tratar adequadamente. Então, a gente precisa. É claro que a gente pode lançar a mão e resolver um problema mais rapidamente, diretamente ali, aquele sintoma que a gente está vendo, mas talvez a gente precise aprofundar um pouco mais aquilo e saber de onde está vindo aquilo. Por exemplo, se a gente for focar apenas numa mancha na pele que aconteceu dentro de um contexto, alteração de humor e tudo mais, a gente pode resolver um problema de pele, mas daqui a pouco aparece um outro problema em outro lugar, aí vem um problema gastrointestinal, e vem um problema numa outra coisa. E a gente não está tratando o paciente, né? Estamos só tratando os sintomas, né? Vale Então, a pena, então, uma investigação, né? Para o senhor sim, Bruno. uma vez que há essa Entendi. percepção de que houve uma alteração do humor, tal, procura um psiquiatra, né? Como eu falei, essas alterações de emoções, sentimentos, comportamentos, da área da psiquiatria, né? Muito bom. A senhora Andresa Carla, está aqui. Ela fez uma sinalização de que o filho dela sempre foi tratado como naquela fala, né, naquela máxima de que cada criança tem o seu tempo, mas ele se desenvolvia muito lentamente, sem muita compreensão, até que ela se tornou sua paciente e recebeu um diagnóstico exato. Ela fez questão aqui de sinalizar, a senhora Andresa Carla. Senhora Sueli Lisboa, está dizendo que o doutor Rafael é um verdadeiro médico anjo na vida da minha filha Laura. São suas pacientes, doutor Rafael, estão aqui prestigiando o senhor nessa tarde. Gente, muito obrigado. Senhora Sebastiana, nós depois vamos colocar os contatos do doutor Rafael. Não precisa se preocupar. Tem alguém pedindo já o contato do doutor Rafael. E a senhora Daniela Lima, gratidão pela consulta, pela forma como conduz os seus atendimentos. Também sou paciente. Senhora Cristiane Carreira, meu filho é autista leve, na hora de estudar ele tem muita dificuldade em se concentrar. Fica fazendo ecolalia, percebo que ele quer se concentrar, mas tem muita dificuldade. Não sei se a senhora Cristiane... senhora Cristiane, nossa paciente da clínica, agora que eu me liguei aqui no sobrenome. Muito bem, senhora Cristiane, vamos conversar, conversaremos depois. Senhora Daniela está perguntando aqui, como conduzir a seletividade alimentar em crianças autistas? Senhora Daniele, seletividade alimentar é assunto para uma live, não é, doutor Rafael? Sem dúvida nenhuma. É. A Vamos, seletividade. vamos, o senhor quer fazer uma pontuação? Mas olha, eu acho que vale, a senhora conseguiu jogar a bola aqui para a gente poder acertar no gol. Vamos marcar, doutor Rafael, um possível encontro posterior para nós falarmos de seletividade alimentar. Tem surgido muitos casos.
Para além até de quadros diagnosticados mesmo como autismo, a seletividade alimentar nas crianças tem sido muito frequente. Então, cabe uma live, senhora Daniela, para nós falarmos. Mas vou deixar aqui o doutor Rafael, se quiser fazer uma pontuação, com certeza vai ajudar. Acho que para a gente sentar e estudar sobre seletividade, a gente vai precisar de fono, que trabalhe com isso, de TO, que trabalhe com isso, né, de entender em que contexto aconteceu isso. Então, o pediatra também é importante estar presente. Acho que a gente tem que reunir todo mundo e conversar. É algo que a gente tem prestado mais atenção, chama mais atenção, mas que pode significar um monte de coisa, né? Pode estar associado a um monte. Tem diversos tipos diferentes, inclusive, de seletividade, né? Você pode falar em seletividade para textura, para cor, para cheiro, para paladar, enfim, tem até momentos diferentes em que isso acontece. É um contexto bem amplo, dentro do autismo, costuma ser frequente, né? E que realmente dá aí um dia inteiro de discussão em cima. Sim. A doutora Luciana nos desafiou aqui, doutor Rafael. Ela está dizendo para nós, será que poderíamos compartilhar algo breve sobre o atendimento multidisciplinar no SUS? Doutora Luciana. Olha, eu vou falar aqui, vou me antecipar falando dos desafios, né, que eu já percebi, tendo a oportunidade de passar pelo Conselho de Fonoaudiologia, e aí, né, ocupando a cadeira de terapeuta, o quanto é necessário, assim, como a demanda é absurda, né? Mas como a gente tem desafios a enfrentar, pelo caráter, né, de conseguir estar na atenção básica, estar, né, conseguir vencer as barreiras do atendimento pelas esferas, né, tripartite, municípios, estados e governo federal. Então, doutora Luciana, a senhora nos colocou aqui uma batata quente no colo. Desafios muito grandes, muito grandes. Eu fiz parte da gestão do ano de 2010, nós ficamos até 2013, e durante esses 3 anos, assim, lutando muito para conseguirmos, assim, instalar os polos de audiologia que fizessem, né, toda a triagem e o acompanhamento das crianças com deficiência auditiva, que dentro das deficiências, pelo menos naquela época, elas disparavam em números. Então, se a gente for falar aqui, cabe uma outra live sobre atendimento multidisciplinar no SUS. Mas fala um pouco sobre a sua experiência, doutor Rafael, o senhor que está no Hospital dos Servidores. Fala um pouco para nós sobre essas dificuldades. São enormes. Nossa dificuldade é de encontrar realmente centros de terapia multidisciplinar ou até mesmo os profissionais de forma isolada é difícil, é muito grande a nossa dificuldade em todo o estado do Rio de Janeiro, pelo menos, que é onde eu atuo, né? A gente, pelo CISREG, recebe paciente do estado inteiro e em qualquer lugar é muito difícil a gente conseguir. Nós temos alguns locais, alguns pacientes que nos dão um retorno de centros que fazem ONGs, mas que tem esse bem estruturado realmente funcionando não tem. Porque o SUS em si, a estrutura toda dele teórica é lindíssima, né? Inclusive fez agora 30 anos de SUS e quando você lê assim, toda a ideia em si do SUS no papel, é fantástico. Agora, infelizmente, a gente não consegue que se coloque em prática isso, né? Que faça ele funcionar. Então, se a gente precisa sentar também, enquanto sociedade, para discutir isso, porque eu acho isso extremamente relevante, né? Infelizmente, a gente vê em campanhas políticas um querendo falar mal da vida do outro e ninguém discutindo o que a gente precisa discutir. A nossa estrutura de educação, por exemplo, a nossa estrutura de saúde, né? Discutir nesse sentido, de apresentar para a população como que é, qual que é o desenho dela, como deveria acontecer e por que não funciona como deveria ser, como já fizeram, né? Para ser. Então, assim, já tem todo o modelo pronto para funcionar, só não colocam em prática, né? E aí a gente fica preso nisso, porque a gente recebe o paciente, diagnostica, e a gente sabe que o que ele precisa, por exemplo, é a intervenção da fono, a gente sabe que ele precisa de acompanhamento psicológico, e a gente não consegue ter. Né? Assim, toda essa área da psiquiatria, na verdade, ela é muito mal conduzida no nosso país como um todo, em termos de divulgação, de conhecimento, a gente ainda tem muita ignorância em cima dessa parte, né? Eu entendo que, por exemplo, para muito pediatra ainda é difícil encaminhar para psiquiatra,
né? A gente recebe muita criança com a fala assim, não, vamos no neuro primeiro. Se ele achar que precisa, vai no psiquiatra. Como se fosse assim, o psiquiatra é mais grave que o neurologista. Não, o neurologista é mais tranquilo. E não é. Vocês viram, são coisas diferentes, né? Mas a gente ainda tem muita falta de conhecimento em cima dos quadros em si, e a gente tem muito pouco investimento em estrutura para tratamento dos pacientes psiquiátricos, né? Então, a estrutura que deveria receber essas crianças, que é o CAPSI, não consegue funcionar, porque o problema ele vai se acumulando, vai se amontoando desde o início, né? Desde a atenção básica. Ontem eu fiz um atendimento de uma mãe do interior da Bahia que não tem pediatra na cidade dela. A gente conseguiu fazer uma orientação neuropediátrica para o filho dela, mas não tem pediatra na cidade. Ela tem que ir para outra cidade para receber atendimento pediátrico adequado. Então é complicado, né? A gente não só esbarra nesse problema em si, da gente ter cidades que não têm um médico especializado em atender criança no nosso Brasil, e a gente tem outros locais, por exemplo, onde a gente tem muitos profissionais e a rede toda desorganizada, mal estruturada, e não consegue atender a demanda adequadamente, né? Então, é um problema sério, a gente tem muita dificuldade em conseguir os acompanhamentos, os atendimentos assim, no SUS, e é difícil até dizer assim, aonde que é a raiz do problema. É falta de profissional, é falta da estrutura em si? Eu acho que é todo um conjunto, né? Sim. Como terapeuta, a gente observa até que os componentes principais, eles existem. Os locais para atendimento, os profissionais e a demanda, né, da clientela, do usuário. Mas isso não consegue entrar num sistema que rode, né, a engrenagem e, de fato, funcione. Mas nós estamos aqui tratando de um assunto, né, foi até muito bem colocado pela doutora Luciana, para trazer essa reflexão. Nós estamos aí há muitos poucos dias, né, de uma eleição, inclusive municipal, e cabe aqui essa reflexão aos pais, aos responsáveis que estão nos ouvindo, né, que passam por essa via crucis de conseguir atendimentos, né, que é um direito seu, do seu filho, e ficar atentos às propostas que vão ser feitas, né, a como, nesse ponto em específico, os candidatos aí que estão vindo vão se apresentar e o que vão propor. Esse é o nosso papel como cidadão, né? A gente não pode deixar de destacar essa importância nesse momento também. Muito bem, doutor Rafael, está muito interessante a nossa conversa, eu tenho certeza que está esclarecendo bastante. Existe uma classificação específica ou uma categorização? O senhor comentou já que não existem muitos medicamentos, né? Não existe, se tratando de medicamento, dentro, né, de todo aquele contexto que nós já comentamos, não existem muitas opções, mas as opções que existem, elas são, de alguma forma, categorizadas, classificadas? Por exemplo, se eu estou transtorno o déficit de atenção, né, e a hiperatividade, existe algum tipo de classificação nesse sentido para esses medicamentos? Sim, de um modo geral, quando as substâncias elas são encontradas, né, formuladas, sintetizadas, enfim, algumas até elas inicialmente elas têm uma finalidade, deveriam atuar num determinado local, sistema do nosso corpo e com isso ter um efeito esperado, mas pelo menos dentro da neurologia, muitas ainda a gente não sabe nem como ela funciona, né? Então, alguns anticonvulsivantes, alguns como valproato, por exemplo, não era para ser anticonvulsivante, se descobriu o anticonvulsivante depois, né, esse efeito, então ele foi classificado como uma droga anticonvulsivante, antiepilética, na verdade, porque nem toda a epilepsia é convulsiva, mas a gente não sabe bem como que é o funcionamento. Temos ideias de onde pode ser que esteja atuando, mas saber mesmo, a gente não sabe. Então, geralmente os medicamentos eles têm algumas classificações, alguns são bem específicos, outros nem tanto. Então, a gente tem alguns que têm efeitos em algumas áreas mais determinadas, mas pode atuar também em algumas outras coisas, né? O próprio valproato, por exemplo, ele também é utilizado como estabilizador do humor, quer dizer, é uma outra finalidade dentro da psiquiatria, e assim como a carbamazepina, que também é uma droga antiepilética e que também é utilizado com uma outra finalidade. Então, a gente tem vários medicamentos que fogem à sua categorização inicial, que são utilizados para outras finalidades também,
E isso não está errado, né? Isso é do próprio medicamento mesmo. Tá? Faz parte, né? Faz parte, O senhor quer complementar? Eu posso passar para a próxima pergunta? Eu não sei se eu respondi direito o que você... Respondeu. Então, Respondeu sim, vamos bem. respondeu sim. Uhum. É muito interessante, assim, tê-lo, né, falando sobre essa... Eu não sei se eu posso destacar dessa forma, mas, assim, sobre esses pontos de interrogação, realmente, que ainda existem em relação a algumas medicações, né? Como você comentou, né, uma que tinha um princípio com uma finalidade, de repente se descobriu um outro, né, um outro benefício, uma outra característica, porque os pais, os responsáveis, eles não têm essa informação. E eu não sei se é daí que vem até os receios que a gente ouve verbalizados, né, na nossa clínica, no nosso consultório. Então, dentro da sua prática clínica, que efeitos que se espera, né, dos medicamentos que o senhor mais costuma indicar com mais frequência e que orientações normalmente o senhor dá a esses responsáveis sobre, lógico, não só a posologia daquele medicamento, mas que efeitos podem surgir desse tipo de medicação? Então, cada medicamento, a gente vai utilizá-lo dentro de uma finalidade específica, né? Se a gente está passando um remédio e não sabe para que está passando, não tem como a gente avaliar o resultado daquilo. Tem como a gente saber se é só uma questão de aumentar a dose ou não. Então, assim, a gente tem que ter claro essa ideia do porquê que a gente está usando um remédio. Então, se você me vem com 5 queixas e eu te digo, olha, eu vou te passar um remédio, eu tenho que saber em quais dessas 5 ele vai atuar, se ele vai conseguir atuar nas 5 ou não, se ele vai atuar em 2 ou 3. E eu tenho que falar isso para quem vai usar o remédio, no caso da criança, para os responsáveis que vão utilizar nela, porque eu posso fazer, olha, esse remédio é para atuar nessa e nessa e nessa, essas 3. As outras 2 são consequências, a gente vai observar se vai ter, pode ser até que tenha um efeito adicional em cima delas, mas não é bem para isso que a gente está utilizando. Então é importante ter clareza nisso, porque chega a gente para mim, às vezes, falando, eu fui, estava com esse problema, tal, o doutor passou esse remédio, mas aí não adiantou e eu resolvi procurar outra avaliação. Eu falei, não, assim, mas esse remédio ele foi passado para tal coisa, ele continua tendo tal coisa? Eu falei, não tem, então funcionou. Você só não sabia que o remédio era só para aquilo. A gente explicou direito, mas funcionar ele funcionou. Agora tem mais coisa por aí. Talvez a gente precise de mais medicamento ou não. Essa outra coisa, talvez a intervenção mais correta seja a psicoterapia, por exemplo. Então tem muita coisa que a gente não resolve com remédio, infelizmente. Né? E para muita gente seria mais prático. Olha, toma isso aqui de manhã e pronto, está tudo resolvido. E tem coisa que dá mais trabalho, que não é só tomar remédio. Você tem que levar, ficar 1 hora lá esperando enquanto a terapia está ocorrendo, depois levar de volta, e no dia seguinte fazer outra vez isso. Toda semana você tem que ter aquele horário para fazer aquilo. É complicado, né? E aí você precisa saber realmente com o terapeuta se está acontecendo o que se espera ou não. Então, a cada 6 meses, o terapeuta vai lá, faz uma reavaliação. Tá? Então, dá mais trabalho, mas para algumas coisas funciona, né? Então, assim, o medicamento em si, a gente vai utilizar, mesmo a gente sem saber direitinho o que ele está fazendo no organismo, como que ele está atuando, a gente tem uma ideia mais ou menos de como que é isso. Existem pessoas que se especializam nessa área da farmacologia e estudam sobre essas ações do medicamento, descobrem novos medicamentos o tempo todo e direcionam, né, para a gente qual seriam ali os efeitos mais esperados daquele medicamento. Mas, às vezes, na grande parte até das vezes, o remédio acaba tendo um efeito colateral, pode ter um efeito colateral. Alguns são mais comuns, outros efeitos são mais raros de acontecer, mas podem acontecer também, né? Então, todos eles sempre têm, assim, quando você faz um estudo para saber se o remédio funcionou, o que aconteceu, se não teve, quando você consegue conduzir o estudo até o final, vão aparecer lá na bula, olha, pode causar isso, porque alguém no estudo teve. Né? Não dá nem para a gente dizer assim, será que foi mesmo do remédio? Será que não foi alguma outra coisa em conjunto? Você tenta fazer o máximo. Você fala para o cara, durante esse tempo é que você vai tomar só esse remédio, você não pode fazer mais nada. Mas aí o cara, naquele período, resolveu entrar para a igreja e ele está orando todos os dias. Será que isso influenciou em alguma coisa na resposta? Pode ser. Então, você tenta filtrar e fazer uma pesquisa científica o mais limpa possível para saber, olha, o remédio ele faz isso realmente, tem isso como efeito colateral. Mas aí, às vezes, o cara, no meio do caminho, teve alguma coisa, vai aparecer na bula.
Agora, a Luciana também, pediatra, e tem experiência grande, pode poder dizer, tem remédio ali que ela usou a vida inteira e que nunca viu efeito colateral. Né? Então, assim, acontece também, está lá descrito. Se você for ler a bula, você vai ver que há possibilidade de acontecer. Quer dizer que vai ter necessariamente, né? A gente não recomenda que fique lendo bula porque tem um efeito psicológico. Se você mesmo vai tomar o remédio, isso é importante você confiar no médico, é você conversar com ele. Quando ele passa o remédio para você, você saber, doutor, mas esse remédio vai fazer o quê comigo? Eu falei assim, um monte de coisa que eu acho que está errado na minha vida. Ele vai resolver todos esses meus problemas? Não vai, vai ser só isso daqui. Então, se o médico já não explicou direto, pergunta para saber, não, esse remédio vai fazer o que especificamente? O que eu espero com esse remédio que você está me passando? Eu tenho que sentir isso em quanto tempo? Tem remédio, por exemplo, da psiquiatria que leva 2 meses para começar a funcionar. Então, não é assim, tomou, no dia seguinte já vai ver a resposta. Tem remédio, por exemplo, metilfenidato para o TDAH. Você toma em 15 minutos faz efeito. Não precisa ficar usando ele 1 mês para ver ele começar a funcionar. Você tomou, ele já responde, já é imediato. Então, isso tudo, assim, para que esse remédio está sendo indicado? No que ele vai atuar em mim? Né? O que eu espero ver de resposta com esse remédio? É uma pergunta. Como é que eu tenho que tomar ele? É para tomar todo dia? Eu posso tomar de vez em quando? Tal? É para tomar de tanto e tanto tempo? Tem que ser a hora certa? Eu posso tomar em qualquer horário? Tem que ser com a comida? Não é com a comida? Pode ser em jejum? Não é em jejum? Alguns vão fazer diferença. Tem remédio que você precisa tomar com a barriga vazia. Tem outros que vai ser pior. Se tomar com a barriga vazia, vai dar dor na barriga. Então, é importante que já tenha um pouquinho de comida lá. Então, isso tu tem que perguntar. Se o médico já não falou, já não explicou, pergunta para ele. Né? E também, por fim, então a gente já sabe para que ele serve, como é que eu tenho que tomar, em quanto tempo a gente vai ver a resposta. Agora, o que pode acontecer de errado com esse remédio? Se eu fizer uso dele e eu posso sentir alguma coisa de errado, você pode começar o remédio, no dia seguinte começar a ter dor de cabeça, e será que é o remédio? Conversar com o médico, né? Mas ele já explicou para você, olha, pode ser que apareça, você já está sabendo, realmente apareceu. E aí ele já me explicou, se for assim, eu vou tomar um outro remédio, ou não, eu vou diminuir a dose, eu vou falar com ele, vou ligar para ele de novo. Agora, apareceu uma coisa que ninguém explicou, fala com o médico, apareceu isso, tem a ver com remédio? Nunca vi esse remédio fazer isso. Né? Pode acontecer que seja em você, mesmo que não está na bula, não está, mas é uma coisa nova, né? Então, nunca tomou, de repente, dessa vez está tendo. É algo que dá para aguentar, tolerar, não tem problema nenhum, vamos tentar aguentar, tolerar e ver como é que fica. Não, foi algo importantíssimo, não tem como continuar tomando remédio desse jeito, suspender. Então, é importante a gente ter, pelo menos, uma clareza de raciocínio, né? Então, assim, a gente definiu qual é o problema, a gente já sabe no que a gente quer atuar nesse problema, a gente já entendeu que a medicação é uma opção e ela vai atuar de tal e tal maneira. Para que ela funcione assim, a gente precisa tomar durante tanto tempo, de tal maneira, de manhã, de tarde, de noite, tal, com comida, sem comida. E pode ser que apareçam alguns efeitos colaterais. Mais comum é esse, mais comum é aquele. Né? Tem efeito colateral que é tão comum que eu acho que não é nem colateral, assim, já era para ser efeito do remédio, né? E todo mundo que usa acaba tendo. Então, a gente já descreve, já fala, olha, vai acontecer isso, não se preocupe. Tem remédio, por exemplo, que muda a cor da urina. Então, você já avisa o paciente, né? Senão, imagina, no dia seguinte, ele vai fazer xixi, está com uma cor diferente, estranha, ele acha que está morrendo. Então, você já precisa explicar, olha, você vai mudar a cor da urina. É sinal de que está tudo certo, está funcionando, isso mesmo, está a base legal, direitinho. Agora, vamos ver outra coisa. E tem coisas que a gente vai ter que acompanhar com exame laboratorial, não depende só do paciente dizer para a gente como que está. A gente vai precisar fazer alguns exames e ver, olha, pode ser que esse remédio prejudique a sua tireoide. Então, a gente vai pedir aqui um exame dela para de 6 em 6 meses, de 1 ano em ano, dependendo da necessidade, vamos acompanhar. Né? Alguns remédios a gente precisa ter um controle prévio, né? Geralmente criança, de um modo geral, pequena, não tem alguns problemas de saúde que o adulto tem, por exemplo, problema cardiológico. A criança já nasceu com uma cardiopatia ou ela não vai ter ali no período da infância. Tanto que a gente não faz muita avaliação cardiológica em criança, nem risco cirúrgico, não tem tanta preocupação assim. Agora, adolescente, adulto, jovem, aí já muda um pouquinho de figura. Já pode ter, ele já pode estar fazendo uso de algumas outras coisas que podem afetar o funcionamento cardíaco. A gente precisa, antes de começar a usar o remédio, pedir um eletrocardiograma, pedir uma avaliação do cardiologista, falando, olha, a gente vai começar a usar um remédio que pode afetar o coração. Será que você já tem algum problema? Não estou vendo nada aqui, o exame está normal, mas a gente vai precisar de uma avaliação prévia.
Então, é importante isso tudo ser conversado, né? Uma vez que a gente decidiu, vamos usar o remédio, vamos explicar, então, tudo sobre o remédio. Para que serve, como funciona, como é que é para tomar, e em quanto tempo para você me dar uma resposta. Falar, olha, vamos marcar daqui a 2 meses, eu quero ver você como é que está, porque eu quero saber o que aconteceu, tá? Porque eu vou precisar desse período de você tomando o remédio para a gente observar. Se acontecer alguma coisa muito grave antes, me procura, vai para emergência, enfim. Tudo isso a gente conversa com o paciente. Dentro de cada quadro, a gente tem medicamentos específicos, às vezes não tem medicamento, e esses medicamentos têm características próprias. Alguns funcionam 24 horas, outros você tem que tomar o tempo todo, porque não dura 24 horas. Tá? Então, tudo isso a gente precisa conversar direitinho. Muito bom, doutor Rafael. Já conseguiu resumir aí de uma forma muito clara todos os critérios, né, que é preciso se ter, e todos os cuidados até também, né, enquanto pais, enquanto responsáveis, e esse comportamento, né, de principalmente verbalizar, dialogar com o médico. A gente nota, eu mais uma vez quero que meus colegas me corrijam se eu estiver errada, assim, que falta muito esse diálogo, né? A figura do médico ainda é uma figura muito respeitada, considerada como uma autoridade, e os pais, a gente percebe que talvez até não se sentindo capazes de questionar, né, ou de perguntar algo, saem com muitas dúvidas do consultório. Então, muito obrigada mesmo, assim, pelo senhor ter conseguido esclarecer que, ao se passar o medicamento, né, para o médico, existe todo esse cuidado de saber para que ele está receitando, qual vai ser, né, a eficácia esperada, quais os efeitos que normalmente ele já apresenta, porque existe todo o histórico a respeito daquela medicação, e aí naquele caso específico daquela criança, né, que é o nosso foco aqui, a gente fala da criança, como que aquele medicamento pode ajudar e como que ele fatalmente vai, né, dar resultado, em quanto tempo que esse resultado se espera que apareça, e tudo que pode, assim, principalmente esse acolhimento para a família, né, para esses pais, para esses responsáveis, e até para essa criança também, de que qualquer coisa que surja diferente daquilo que está sendo ali tratado, até em caráter bem preventivo, né, que esses pais tenham a liberdade de procurar, voltar a esse médico, ou, né, se perceber algo de diferente, muito gritante, que procure uma emergência, porque o que a gente nota na prática é que os pais, normalmente, o primeiro efeito é se assustarem muito com alguma coisa que notem de diferente, que às vezes até é algo que é comum, é esperado, mas o fato da falta de verbalização desse efeito, né, acaba assustando, até porque é uma situação nova, né? É uma situação que depende dessa rede, dos terapeutas, da escola, desse monitoramento, tem que ser antes de ir para a aula e depois não precisa mais, é só durante a semana, enquanto houverem aulas, né? Estou dando aqui um exemplo de situações que a gente vê que comumente acontece. E aí os pais se assustam e acontece aquilo que a gente comentou nos bastidores. Eles interrompem por conta própria, né, o uso dessa medicação, que também, querendo ou não, acaba provocando algum efeito nessas crianças, né, tendo em vista que não é uma medicação qualquer, ela tem a sua importância, tem os seus princípios, né, e ou ficam ali naquela angústia de dizer, acontece muito, assim, de dizer, não, doutora, não me manda procurar mais nenhum médico, não, eu fiquei muito assustado, e, nossa, a criança ficou muito apática, ele é uma criança ativa, ele é enérgico, gosta de brincar, e quando eu vi meu filho lá daquele jeito, olha, fiquei traumatizada, eu não vou procurar uma segunda opção, e se for alguém que você confie muito, se me indicar medicação, olha, eu tô fora, né? E a gente percebe que, às vezes, em alguns casos, levando-se em consideração toda aquela complexidade do quadro, né? Os cuidados de cada um que faz parte dessa rede com aquela criança, a medicação ali teria uma grande importância, ajudaria demais, principalmente nesse processo de evolução terapêutica, e aí a gente observa esse trauma que é causado. Então, assim, fica aqui o meu agradecimento por esse esclarecimento tão benéfico, né, de que existem todos esses cuidados. Às vezes, eu acredito que para o médico em si fique muito óbvio, né, a prescrição, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como administrar, ele sabe como orientar, mas esse cuidado, principalmente nessa nossa prática em crianças, com possível diagnóstico, ou com diagnósticos já fechados e que necessitem, dentro das muitas estratégias, das muitas intervenções, de um medicamento específico, esse cuidado em dizer, olha,
é para isso, é com esse cuidado, pode acontecer assim, se acontecer você, né, pode nos procurar novamente, vamos esclarecer, vamos modificar o que for preciso. Falta muito isso, a gente nota, né? E faz muita falta. E às vezes cria barreiras no processo terapêutico, que é o mais importante, né, para nós, assim, o que mais a gente percebe de impacto, causa uma barreira onde a gente, às vezes, não consegue ter essa ajuda, não consegue ter esse auxílio complementar de algo que é preciso. Graças a Deus também, verdade seja dita, esse comportamento vem se modificando. Hoje a gente tem muito mais crianças que as que necessitam de fato serem medicadas, que são, né? Os pais já estão abertos, mas eu acredito que isso se deva muito a profissionais assim diferenciados, que têm esse olhar mais humanizado, que têm esse cuidado de esclarecer realmente, de ser o mais próximo possível desse paciente para fazer com que ele se sinta à vontade para perguntar, para questionar, para tirar a dúvida, né? Por mais que ele se sinta leigo no assunto ou não se sinta tão à vontade, enfim, né? Vai saber o que passa na cabeça, mas a gente acredita que sejam mesmo muitos sentimentos. E sentimentos de temor, principalmente, porque é o seu filho ou sua filha que está ali, né, em questão, sendo tratado. Então, fica realmente aí o meu agradecimento assim, para esse final. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Olha, a hora foi embora, já são 18h10, mas foi muito rico, foi muito esclarecedor, e acredito que todos que nos ouviram aqui tiveram aí algumas dúvidas sanadas, né? E vão poder aí olhar com um olhar um pouco diferente para as questões dos encaminhamentos que nós, enquanto terapeutas, fazemos, e para a forma como vão, de fato, abordar um médico, né? Não só o senhor, mas todos da classe que forem buscar, se for necessário. Deixa eu ver aqui, que eu deixei de rolar aqui um pouquinho a minha... A senhora Cláudia fez uma observação que o filho dela tem autismo, ainda não fala muito, ainda não fala, não anda, muito difícil a interação. E aí ela fez aqui que foi passada risperidona. São remédios controlados que que ele toma. Mas aí ela não está falando aqui sobre os efeitos, né? A doutora Carla Guedes, que é a psicóloga da nossa equipe, fez uma pergunta. Opa, deixa eu voltar aqui que eu passei com muita rapidez. Poderia dizer como age quando a família interrompe a medicação do filho? Acho que ela está perguntando para o senhor na sua conduta, né? Como que o senhor, como médico, age quando tem a informação de que a família interrompeu a medicação? Argumentando, né, que não está funcionando e que sem a medicação, inclusive, a criança está muito melhor. O senhor entendeu a pergunta? Entendi, claro. Olha, se é um paciente que eu estou acompanhando, chegou para mim e eu prescrevi uma medicação, minha família resolveu por conta própria parar e achou que ficou melhor sem, eu quero saber. É mais uma experiência que eu ganho, é mais um entendimento. Eu vou tentar entender ali por que nessa criança ficou melhor quando parou, em vez de quando fez. Será que isso já estava dentro do meu raciocínio? Será que não? Se é algo totalmente fora do que eu imaginava? Mas isso tudo é aprendizado. Então, assim, no mínimo, a gente está ajudando o próximo paciente, que vai ser tratado ali, a gente já passando essa experiência. Então, eu queria ter esse retorno, né? Se você, terapeuta, recebeu essa criança, está me perguntando como você, terapeuta, agir, eu acho que se eu fosse terapeuta, eu conversaria com a mãe isso, assim, olha, fala com o seu médico, explica para ele, de repente ele já estava até imaginando que pudesse ser alguma coisa nesse sentido, mas ele na hora não tinha como decidir melhor, optou por essa medicação, mas teve um efeito contrário, inesperado, você acha que melhorou? Fala para ele, passa para ele poder ter essa experiência, entender e tal. Assim, eu acho que a gente como médico, de um modo geral, a gente não é dono da verdade. Mais uma vez, assim, a terapia tem que ser conjunta com a família. Não foi porque eu passei que necessariamente vai ter. A gente precisa, na hora que eu estou prescrevendo, você jogar limpo, ser claro, falar, olha, se você não vai dar o remédio, não adianta você falar, sim, tá bom, e sair do consultório e não fazer o que eu falei. Porque aí não tem como eu dar continuidade ali, saber o que aconteceu e entender, mudar minha conduta, acertar, né, traçar. Às vezes eu estou entre dois caminhos, eu sugeri preciso do seu retorno para ver se é esse caminho mesmo, se a gente vai seguir por aí ou se não, é hora de voltar e ir para o outro lado. Então, assim, é importante que a gente tenha essa troca e seja claro um com o outro ali, né? Se eu estou prescrevendo um remédio e você não vai dar de jeito nenhum, fala, não estou seguro, não quero fazer essa medicação, tem outra opção? Vamos conversar sobre isso, né? Muitas vezes existem outras opções. A gente pode não fazer a medicação e muitas das vezes, né?
Muitos casos assim a gente pode não medicar. Agora, tem casos que a gente não pode não medicar, né? Aí, dependendo da situação, a gente vai acabar entrando num embate jurídico, filosófico sobre para quem pertence a vida da criança, quem que é mais responsável por ela. Então, nem toda decisão que o pai toma a gente vai poder cumprir, porque nem sempre é a melhor para a criança. E aí a gente vai ter o Estado do nosso lado apoiando a nossa decisão e protegendo a criança, né? Ela receber o que ela precisa receber, que seja melhor para a saúde dela. Mas em algumas situações, não. A gente pode combinar e falar, não, tudo bem, não vamos fazer e vamos observar. Né? Não fazer, nesse momento, a medicação pode ocasionar o quê? Pode ocasionar isso, tal. Temos que observar e ver como é que vai ser. Ah, não, eu prefiro fazer outra forma de intervenção. Tá ótimo, é uma opção. Dentro do caso, é uma opção. Podemos realmente seguir por esse caminho de não fazer? Podemos. Não é ficar com raiva do paciente que não quer fazer o que eu falei porque eu sou médico, enfim, acho que não funciona bem por aí isso, né? A gente fala, explica, orienta, mas no final das contas a decisão, até porque quem vai continuar criando ali e cuidando da criança, salvo essas situações em que eu falei, que aí está sendo prejudicial para a criança, a decisão ali é conjunta. Então a gente explica, fala, mas a gente tem que agir junto. Se vai tomar um remédio, ótimo, vamos observar. Se funcionou o contrário do que eu falei e ficou melhor sem, me dá o retorno, fala para mim. Se eu sou o terapeuta que recebi essa criança, orienta a mãe, passa para o médico isso, de repente é importante ele saber, né? De repente tem algum dado aí que você não passou, ou pelo menos ele vai saber que isso é possível acontecer. Se ele já não tinha essa hipótese, agora ele já tem. Aconteceu uma vez, vou anotar aqui isso. Outro paciente, no terceiro eu já vou avisar, olha, pode ser que aconteça isso. 2 pacientes meus eu fiz e aconteceu o contrário, depois tirou e ficou melhor. Então, a gente ganha, a gente cresce com isso também. Sim. Nesse aspecto, eu tenho que dizer que todos os nossos profissionais da UF vão ganhar muitas estrelas nesse momento, porque a gente costuma ser chata com relação a esse retorno para o médico. Inclusive, a gente tem, os pais às vezes acham chato, né? Mas a gente tem essa conduta de ter termos, né? De conduta nossa, né? E aí participa isso para os pais e deixa isso registrado por escrito. E essa é uma das situações que a gente faz questão também de deixar registrado, né? Que esse retorno precisa ser dado ao médico. Aliás, é uma coisa que a gente percebe que é o que falta muito. E para nós, com esse olhar terapeuta, a gente consegue observar que são exatamente esses medos, os receios, né? Toda essa gama de emoções que passa na cabeça do pai, do responsável, e que impede dele ter essa conversa com o médico mais franca, mais sincera, de que não se sentiu seguro, de que ficou muito assustado, enfim, esse retorno é de suma importância e a gente é chato nesse sentido lá na UF, a gente pega no pé mesmo. Às vezes eles pensam que a gente esqueceu, deixa passar 1, 2 sessões quando volta. Já voltou no médico? Você conversou sobre aquele efeito que você notou, né? A gente pega no pé mesmo. Então, estão todas de parabéns com as estrelinhas aí extras hoje endossadas pelo Dr. Rafael. Tem uma paciente, costume. Tem a senhora Luana, ela está aqui nos assistindo e ela fez um relato aqui da filha dela, que com 1 ano teve uma convulsão febril que durou 20 minutos. Depois disso, a fala dela travou e parece que ela esqueceu de tudo. Parece que ela entende tudo, mas não consegue falar. E aí ela está perguntando aqui se isso pode ser um retardo da convulsão ou se pode ser um transtorno comportamental. Hoje, ela já tem 2 anos e 2 meses. Uau, cabe uma investigação, aquilo que a gente falou no início, né, doutor Rafael? Precisa levar para ser avaliada. Tem muitos dados aí nas entrelinhas que precisam ser devidamente avaliados para que ela seja conduzida da forma mais assertiva, né? E tratada. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais aqui. A senhora Cristiane já decidiu aqui. Doutor Rafael agora já vai ser o neuro do meu filho. Todos estão elogiando, gostando muito. Doutora Luciana está pedindo perdão pelo desafio. Mas é que é realmente desesperador se deparar com uma criança que se faz o diagnóstico, precisa direcionar e não tem para quem encaminhar. A senhora Daniele agradeceu aqui a resposta que o senhor deu. Muitas perguntas. Nós vamos depois aqui, pessoal, ao longo, né, como vão ficar todas registradas nos comentários, o que a gente der conta, a gente consegue responder. O que for bem específico do Dr. Rafael, tenho certeza que ele também vai ter o maior prazer em responder, nós vamos direcionar a ele.
Mas hoje eu tenho que dizer que foi uma das nossas melhores lives, né? Muito esclarecedor, muito enriquecedor os conteúdos, o bate-papo, não é? Que nós tivemos aqui. E aí fica aí o convite, doutor Rafael, para num próximo momento nós podemos falar então sobre a seletividade alimentar. A gente vai alinhando aí esse próximo encontro que vai ser, acredito também, que de suma importância para muitos pais, para todos que estão acostumados aqui a assistir as nossas lives, não é? Gratidão, doutor Rafael. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom, foi um prazer enorme. Para toda a equipe, acredito que acrescentou muito, agregou muito, não é? Para a nossa experiência como terapeutas e para os pais e para quem nos ouviu também, com certeza foi muito esclarecedor. Muito obrigada aí mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi ótimo. Bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Prazer foi todo nosso. Pessoal, um bom resto de domingo a todos. Boa semana. Se cuidem, né, doutor Rafael? Preciso se cuidar agora mais do que nunca, né? E pensem, reflitam sobre o seu papel como cidadão na hora de escolher aí os nossos próximos representantes nas eleições, né? Quantas coisas que nós temos a reivindicar, mas principalmente a saúde é nosso principal aí, pilar, né? Existem outros, educação, a segurança, mas a saúde, ela está realmente aí jogada. A gente precisa de alguém que minimamente tenha uma boa intenção, em pelo menos começar um bom trabalho, porque realmente realizar a coisa tá tão desorganizada, que é como o doutor Rafael mesmo disse, né? A gente nem sabe por onde começa o problema. Mas se tivermos alguém que consiga nos passar credibilidade para pelo menos começar um trabalho, acredito que já seja já algo que a gente consiga com certeza identificar nessas próximas eleições aí. Fica o nosso recado político, não é, doutor Rafael? Sim, sim. Muito obrigada. E obrigada a todos. Tia Ana Lúcia, doutora Luciana, minha equipe da URF. Obrigada mais uma vez. Eu sempre digo para elas que sem elas aqui no back-office, nada acontece. É sempre muito melhor com todas elas presentes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutor Rafael. Bom domingo a todos. Tchau, Tchau, tchau. E até a próxima.